E aí pessoal, aqui é a Gaia com mais alguns assuntos gerais. Eu acho que nós ainda estamos tentando deglutir toda essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Aí de vez em quando eu vou lá e começo a assistir uns vídeos, vou arrastar aqui a imagem do Putin fazendo facepalm. Eu assisto alguns vídeos, observo o que está acontecendo, vejo as novidades e apesar de todas as notícias conflitantes e as relações diferenciadas que nós pegamos, observando o que tem acontecido lá, eu acho que de forma geral nós podemos concluir que a guerra na Ucrânia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, é um enorme fracasso para a Rússia. E se pudermos observar algum ponto positivo, se é que existem coisas positivas ocasionadas por guerras, que são um dos maiores desperdícios de recursos da história da humanidade, uma das coisas positivas é demonstrar a fraqueza da Rússia e o estado calamitoso em que se encontra esse país. Porque, inclusive, se você for encontrar nos meus vídeos antigos de 2018, 2017, por aí, você vai ver como eu comentava que a Rússia está expandindo sua noção imperialista, que ela vai começar a avançar, que ela vai atacar as pessoas. Eu literalmente tenho vídeos falando sobre isso lá em 2018, 2019. E eu tinha medo, eu acho que muita gente tinha medo porque a imagem que se passava da Rússia era de um monstro que iria devorar tudo e restaurar a União Soviética e não sei o que. Quando nós observamos que de fato a Rússia é muito mais fraca, muito mais incompetente, mesmo militaristicamente, que era um dos pontos principais que ela se colocava, que ela era, apesar dela ser ruim em tudo, a não ser em questão energética, petróleo, etc., era a questão militar. E na verdade, até isso, a Rússia é relativamente patética quando tenta avançar para fora de seu território. E isso, sinceramente, é uma coisa incrível. Observar a falácia, a fraqueza da Rússia é algo inacreditável. E neste vídeo eu quero só levantar alguns pontos de como um país que se vende de tal forma, como uma potência militar capaz, na verdade é quase como um grande palhaço, uma grande fraqueza. Vamos rememorar alguns dos pontos centrais das falhas da Rússia, da falha da Rússia contra a Ucrânia. A começar como o tipo de forma de guerra que a Rússia faz. A Rússia sempre foi um país que normalmente venceu suas guerras resistindo a invasores, porque é uma enorme planície. Então, os invasores, eles têm que chegar até lá, e é muito fácil chegar na Rússia porque ela não tem grandes pontos de defesa, a não ser nos limites de seu território. Então, quando você entra na Rússia, a batalha é mesmo de perseguição. E a Rússia sempre treinou a coisa mais simples de bater e correr. Era a famosa tática da terra arrasada, né? A terra arrasada, onde o pessoal invade, você vai destruindo a terra por onde você vai passando para tentar ganhar a guerra de atrito contra os oponentes que estão invadindo. Isso é muito útil para invasões contra seu próprio país. Realmente ainda acredito que tentar invadir a Rússia é uma das piores empreitadas que alguém pode querer fazer nessa vida, mas isso aí faz com que eles sejam péssimos em guerras de expansão, de invasão, em que eles sejam a força ofensiva. Que a principal tática da Rússia na forma ofensiva é jogar números nas pessoas. Jogar, ok, vocês têm apenas 1000 soldados, nós temos 10.000, vamos perder 5.000, mas vamos derrubar vocês, porque nós temos muito mais gente. Cada vez mais guerras desse tipo, de você jogar números nos outros, é uma perda de tempo e recurso, porque as armas permitem que você oblitere todas as milhares de pessoas de maneira bastante simples. Então, nós temos primeiro esse espírito de guerra russo, que é bem defasado e bem limitado a uma prática de defesa de seu próprio território. Um ponto central, talvez, agora caminhando mais pra frente, porque a falha contra a Ucrânia, é a péssima logística. A Rússia é famosa por ter uma logística militar horrível. Não só ela sempre manter os armamentos, os equipamentos dela em qualidade subpar, em qualidade inferior, como também manter a parte de munição, de combustível, reparo, tudo isso abaixo do nível esperado. E aí isso faz com que nós tivemos aquele momento em que a Rússia começou a invadir a Ucrânia, e ela parou tudo. Tudo parou. Os tanques pararam, tudo parou. E eles tiveram que abandonar os próprios tanques e carros blindados que o exército ucraniano pôde avançar e ou desmantelar e tomar as partes, ou destruir propriamente dito os carros. Então, isso aí faz parte da tática deles para uma guerra nuclear. Caso haja uma guerra nuclear, eles vão estar preparados, porque aí eles não vão perder tanto recurso.
Mas eles só se prepararem para o tipo de guerra, que é a guerra menos comum de acontecer, que é a guerra nuclear, mesmo que seja a Guerra Fria, e a ideia é que eles foram treinados para a Guerra Fria, não sei o que, mesmo que seja isso, é horrível. E se eles estão preparados para uma guerra nuclear, eles têm que se adaptar às estratégias para as batalhas que eles vão fazer. Se eles vão enfrentar a Ucrânia e não vai ser uma guerra nuclear, até porque a Ucrânia ela se desnuclearizou, ela se livrou das ogivas nucleares dela como uma tática comercial e econômica para tentar impedir a invasão, e não funcionou, a Rússia continua invadindo. A Rússia tem que aprender a se adaptar, porque se ela começar uma guerra nuclear, o mundo acaba. Então, essa guerra contra a Ucrânia não ia ser uma guerra nuclear, então eles não poderiam utilizar as mesmas táticas que utilizariam para uma guerra nuclear. Então, isso é horrível, é muito inacreditável imaginar que esse tipo aconteça. Esse tipo de má conduta, de má estratégia aconteça com um país que se diz a encarnação do militarismo para superar até os Estados Unidos. É o tipo de coisa que os Estados Unidos jamais faria. Não querendo aqui babar ovo dos Estados Unidos, mas eles ainda são o exemplo de potência militar desse planeta. Eles são a maior força expressiva militar, enquanto que os países de herança socialista como Rússia e China, eu acho que eles são grandes propagandas enganosas. Eles são grandes propagandas de que nós somos fodões, mas na verdade, se apertar, eles vão quebrar no meio do campo de batalha, como nós estamos observando com a Rússia. Isso aí degringola, desemboca no péssimo ordenamento militar. É impressionante como a hierarquização russa é infantilizada. Não é infantilizada, a palavra não é infantilizada. Ela é quase que amadora. Você tem gravações da guerra de pessoas gritando e brigando umas com as outras dentro da comunicação militar, o que é inacreditável. Você tem disputas hierárquicas dentro da Rússia que impede que o estratagema militar seja bem feito. Não tinha objetivos bem traçados por Vladimir Putin, os generais começavam a brigar no meio do campo de batalha, os soldados não sabiam o que estavam fazendo, as tropas ficavam paradas enquanto eram metralhadas pela galera da Ucrânia. Cara, isso parece zoeira, é zoeira de tão ridículo que é. Então, tipo, eu acho isso muito positivo, porque a Rússia ter tido grandes perdas e ser uma grande palhaça nessa guerra da Ucrânia é muito bom, porque nós não queremos uma Rússia expansiva. Pelo menos eu acho que a maior parte do mundo não quer uma Rússia expansiva. Espalhando um monte de ideal estranho e bizarro que pode levar o mundo a décadas de retrocesso. Então, tipo, eu fico feliz que a Rússia tenha sido transformada numa grande palhaça nessa grande empreitada. Isso faz com que a Rússia tenha perdido a batalha de propaganda, que eles também são grandes mestres espiões, mestres de manipulação, manipularam as eleições dos Estados Unidos, blá blá blá, blu blu blu, pipipó, popopu, e mesmo assim não rolou. Eles perderam a batalha de propaganda, se tornaram os grandes vilões do mundo, se tornaram uma piada até mesmo na Rússia. Dentro da Rússia eles estão sendo zoados, os russos estão zoando os russos. E com tudo isso nós observamos que a Rússia, ela é uma grande mentira. Nós já sabemos que ela era uma grande mentira, mas pelo menos acreditávamos que era uma verdade do ponto de vista militar. E nem isso ela é. Aí você fala, Gaia, mas eles têm tanques, eles têm aviões, eles têm bombas nucleares. Sim, eles têm um potencial enorme. Mas eles são extremamente incompetentes em algo que eles deveriam ser mestres. Eles são completamente incompetentes. Eles se vendiam como algo que não são. E além disso, se nós descartássemos as bombas nucleares, se a Rússia não tivesse bomba nuclear, se a bomba nuclear não fosse um critério determinante nesse mundo, para qualquer país, inclusive que faz com que uma coisa como o Irã possa ser uma ameaça ao mundo, a Coreia do Norte possa ser uma ameaça ao mundo porque tem bombas nucleares, se você retirar o artifício da bomba nuclear, esses países, e fosse só na guerra convencional, Estados Unidos, acho que o mundo já teria estraçalhado a Rússia. Porque a Rússia simplesmente não tem a competência militar para resistir a um ataque. É muita verborragia. Depois dessa pataquada que foi contra a Ucrânia, é provável que o mundo faça, ok, chega de palhaçada contra a Rússia. E simplesmente iriam fazer um contra-ataque monstruoso contra a Rússia, ela iria assumir, se não fossem as bombas nucleares. Ela demonstrou que é extremamente incompetente, extremamente ruim, não do ponto de vista da hierarquia militar, da tática militar, do ponto de vista de logística. Eles falharam em conseguir invadir um país a 100 km da borda deles. 100 km, galera. 100 km é menos do que São Paulo, Rio de Janeiro, obviamente. É menos do que
Se você vai 100 quilômetros, cara, se você tá em Salvador, é quase a distância Salvador, Feira de Santana. É quase a distância. É menos, eu acho, do que a distância do Rio, capital Rio, para Petrópolis. É inacreditável, é pequenininho. Eles não conseguiram invadir a cidade vizinha, cara. É impressionante quão patética a Rússia se demonstrou. Isso é muito bom, porque isso demonstra que a gente talvez não tenha que temer tanto. A não ser que Vladimir Putin surte, fique malucão e comece a despejar bombas nucleares. Aí vai ser horrível. Mas enfim, como sempre eu tenho o Discord, entra no meu Discord pra conversar comigo, tá no link na descrição do vídeo. Aqui foi Gagai, até a próxima, pessoal. Pá, falou.